Olá, estamos aqui para mais uma pregação. Bom dia, boa tarde, boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pregação de hoje é Jeremias 18, o vaso do oleiro. O Senhor, ele se colocar nas mãos de Deus, deixar Deus cuidar da nossa vida, sabe? Se abandonar na presença de Deus. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos: vai e desce à casa do oleiro, ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso estava a modelar, não saía bem, como, como acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro, a sua maneira. Foi essa então a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que te faz esse oleiro? Oráculo do Senhor, o que é argila em suas mãos? Assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora, anuncio a uma nação, a um reino, que arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação contra a qual eu me pronunciei se afastar de todo o mal que cometeu e arrepender-se da punição com que resolvera castigá-la, outras vezes, em relação a um povo em reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação se proceder mal diante de meus olhos e não escutar minha palavra, recuarei do bem que ele decidir a fazer. Irmãos, Deus ele fala aqui: eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero com as nações, eu faço o que eu quero com você. Mas mesmo Deus sabendo, fazendo o que quer, o vaso, como somos nós, devemos pedir, dar permissão para que Deus mexa. Porque Deus ele não cuida, não mexe em nós sozinho, sem a nossa permissão. Então, que nós possamos assim, diante dessa palavra, né, dessa primeira parte, onde Deus fala para Jeremias: desce na casa do oleiro que eu vou te pregar. Você vai ver o oleiro trabalhando e ali vai ser a pregação. E ali Jeremias teve toda a revelação daquilo que Deus queria lhe passar. Ele chegou lá, o oleiro ocupado, trabalhando no vaso. E o oleiro é uma pessoa que tem, assim como Deus é conosco, que nós também somos barro. O oleiro, ele tem, assim como Deus é conosco, o oleiro ele tem uma facilidade, uma prática de fazer vasos. E ele faz vasos lindos. Aliás, você é lindo. Você é linda. Porque você é um vaso de Deus. Deus é o nosso oleiro. E você é o vaso de Deus. Sendo assim, Deus age em você. Deus fala em você. Deus, a partir daí, Deus coloca verdadeiramente a realidade de todas as coisas. Que nós possamos assim entender essa verdade em nossa vida. Você é o barro nas mãos do oleiro. Deus te ama. Você é um barro lindo. Você é um vaso lindo. Porque você sem Deus é um barro. Mas você com Deus é um vaso. Só que mesmo com toda a prática do oleiro, às vezes o vaso não sai como o oleiro quer. Assim também nós. Deus faz o vaso do jeito que Ele quer. Mas nós seguimos caminhos tortuosos. Nós buscamos, às vezes, não a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade. Ou pior, às vezes, pior que a nossa própria vontade. Buscamos a vontade do inimigo de Deus, às vezes. E às vezes sem perceber. Então é necessário que nós peguemos o vaso e façamos isso aqui, ó. Quebre. Aqui Jeremias diz que nós, às vezes, temos que ser feito totalmente de novo. E nós precisamos, às vezes, olhar para esta realidade e entender isso. Que nós precisamos ser modelados, nós precisamos ser transformados.
Porque o oleiro, quando ele quebra o vaso, ele pega um outro barro e começa do zero. Muitos de nós precisamos começar do zero. Muitos de nós precisamos ter a humildade de entender. Aliás, todos nós às vezes precisamos olhar para trás e começar do zero. Entender de que precisamos ser quebrados por Deus. E às vezes o vaso é o orgulho que há dentro do nosso coração, que precisa ser jogado no chão e quebrado. Às vezes é a arrogância que há dentro de nós, que precisa ser pegado no chão e jogado. O que você precisa esquivar? Que parte do seu vaso você precisa quebrar? Para que você possa ser restaurado. Porque a partir do momento que o vaso é quebrado, ele volta para aquele barro. Ele vira barro de novo. E dali ele junta aquele barro com outro barro. E começa a modelar novamente. Deus, ele quer quebrar arrogância, autossuficiência, vanglória, tudo, ódio, rancor. Quebra, irmãos. Coloca na mão de Deus e fala, Senhor, eu quero que quebre tudo. Que se transforme no meu coração e que se faça hoje. Me faz novo. Me transforma. Derrama sobre mim, Senhor, agora a graça da vitória. Eu preciso, Senhor. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu poder. E quando Deus tem que trabalhar com a gente, não adianta você tentar conservar o vaso, não, meu irmão. Não adianta conservar o vaso. Você coloca o seu coração, às vezes, para Deus e fala, Senhor, aqui está meu coração, mas essa parte do coração o Senhor não toca não, tá? Porque aqui é muito pessoal. Então eu não quero que o Senhor toque. Toca aqui, ó, essa parte aqui. 70% do coração eu te dou, mas esses 30% aqui, ó. Um pouquinho, mas por favor, não mexe não. Irmão, é vaso, tem que quebrar tudo. É pegar o coração e falar, Senhor, está aqui. Me faz vasos, quebra meu coração e faz um novo. Dá-me um novo coração, como dizem em Ezequiel. Tira o coração de pedra e faz um coração de carne. Que nós, nas mãos do oleiro, possamos ser transformados, restaurados. Deus, ele quer transformar a nossa vida de uma forma totalmente nova, totalmente renovada, e é por completo. Porque Deus não cura por prestações. Deus cura por completo. Então, assim também nós não podemos nos entregar por prestações. Temos que entregar por completo. Porque aquele pedaço do coração que você não quer entregar para Deus é justamente o pedaço do coração que você precisa ser transformado. Justamente o pedaço do coração que você precisa ser restaurado. É a falta de perdão, aquele pedaço do coração que você não quer dar para o teu irmão. É a falta de amor que você não quer amar o teu irmão. É esta que nós precisamos entregar nas mãos de Deus e falar, Senhor, eu sou esse barro. Me faz barro de novo. Quebra o vaso bonito. Porque o vaso ele se torna uma coisa bonita. E é difícil você quebrar o bonito para você voltar a ser barro. Você gosta de ser vaso? De ser bonitão? Não é? Mas Deus tem que te jogar no barro de novo. Tem que quebrar o vaso e jogar no barro. E ele vai pegar com as mãos dele o barro, que é muito melhor que um vaso pronto, é ser barro nas mãos de Deus. Porque o Senhor é o oleiro e ele vai trabalhar novamente nesse vaso e vai fazer com que esse vaso se torne um vaso conforme a vontade de Deus. Assim, é isso que o Senhor coloca. É isso que o Senhor mostra a Jeremias, que ele tem a capacidade de transformar, restaurar, fazer do jeito que ele quer. Mas é preciso que nós abrimos o coração, que nós deixamos que o vaso caia no chão e quebre. Para que se transforme numa nova oportunidade, num novo vaso. Eu não quero ser vaso, eu quero ser barro. Eu quero ser pego nas mãos de Deus. Porque às vezes o meu vaso é torto. O meu vaso pode ser bonito, pintadinho, bonitinho, mas tem alguma imperfeição nele. Eu quero ser perfeito. E a minha perfeição vem das mãos de Deus. Deus vai pegar o barro. Ele vai modelar. Ele vai fazer uma nova criatura.
Depois, Jeremias continua, Deus falando a Jeremias, uma nação que está no pecado. Se eu falo que eu vou destruir, mas ela se arrepende, eu me arrependo de destruir aquela nação. Já ao contrário, se tem uma nação que está na vontade de Deus, mas de repente ela se desvia, eu vou lançar sobre eles. Eu destruirei eles, na verdade. Deus não quer nos destruir. Jesus, a própria palavra diz, Ele não quer que ninguém se perca, pelo contrário, que todos se arrependam. Então, é necessário que nas mãos de Deus, o barro, que sou eu, seja trabalhado, pouco a pouco, para que eu me torne um lindo vaso, criado pelas mãos divinas. Que nós possamos, assim, também, entender que esta realidade é tão necessária para a nossa vida. Diante do Senhor, vai falando agora, Deus, Senhor, me faz um vaso. Transforma a minha vida, Senhor. Me ensina a amar aquele que me machucou. Me ensina a perdoar, Senhor. Dá-me, Senhor, a graça do perdão. Para que eu possa, Senhor, cada vez mais, Senhor, viver conforme a tua realidade. Vai dizendo ao Senhor agora, Senhor, eu sou barro em tuas mãos. Transforma, Senhor, a minha vida. Coloca, Senhor, a tua mão. E faz, Senhor, de novo. Vai falando ao Senhor nesse momento. Senhor, me pega pelas tuas mãos, Senhor. Eu sei que, Senhor, eu sou pecador, que eu estou cheio de pecados. Por isso, Senhor, nesse momento, somente Tu podes me transformar. Somente Tu podes mudar, Senhor, a minha realidade. Eu não quero mais viver no pecado, Senhor. Eu quero ser barro, modelado pelas Tuas mãos, Senhor. Eu quero ser Jesus amado, vaso nas mãos do oleiro, pega minha vida, Senhor, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Pega minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vai dizendo isso ao Senhor, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Senhor, nada adianta ser um vaso, Senhor, se não for modelado por Ti, Senhor. Se não for conforme a Tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, nesse momento,
momento o nosso coração se enche para sentir a Tua presença, para sentir a Tua palavra, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem transformar, vem fazer vaso. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós cremos em Ti, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra. Vem, Espírito Santo. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Sendo modelado por Ti, Senhor. Queremos sentir a Tua mão nos tocar, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, o meu pecado. Quebra o meu orgulho. Faz, Senhor, conforme te aprover. Conforme o Senhor quiser, Senhor. Estou às Suas mãos, Senhor. Para que Tu possa, Senhor, tocar meu coração e derramar a Tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem modelar o nosso coração. Vem nos transformar, fazer novos. E nos dá o Teu Espírito, Senhor. Louvado seja nosso Deus. Que essa pregação possa ter trazido para nós esse renovo do Espírito Santo. Possa nos ter ensinado. Possa nos ter dado sabedoria. Para que nós possamos entender que precisamos estar nas mãos de Deus. Sobre a proteção do Senhor. Precisamos estar na obediência de Deus. Sejamos firmes no propósito de seguir a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima pregação, ou oração também. Que Deus esteja contigo. Fica com Deus.